Pessoal, estamos aqui com o nosso segundo conteúdo, que a gente já havia conversado sobre os conceitos de reputação. O primeiro conteúdo, nós falamos sobre o que é reputação e automaticamente nós falamos também sobre o que não é. O que é e o que não é. Mas eu acredito que tem 3 eixos centrais para que a gente possa concluir essa parte mais conceitual e partir para algo mais aplicável, né? Às questões práticas, a vida pessoal, a vida profissional, a relação com o trabalho no campo da comunicação. Então, a gente tem aqui um objetivo de fechar uma trinca, 3 elementos importantes. O que é reputação? É o primeiro, já concluímos. Foi o último vídeo. O segundo é como é que ela se constrói. E o terceiro, qual é o fundamento central que provoca a construção da reputação? O que é, como se constrói e o fundamento principal para a sua construção. Muito bem, esse segundo conteúdo, eu queria falar um pouco sobre essa questão da construção. A gente defende a ideia de que se trata de uma construção social. É lógico que eu não trouxe isso do nada, isso tem uma escola de comunicação e das ciências sociais, da Escola Sociológica de Chicago, que defende essa ideia da construção social da realidade, da construção social da reputação. No nosso caso, na nossa defesa, nesse nosso tema aqui que a gente conversa e tem contribuído para muitos profissionais do campo da comunicação e de diversos outros campos, porque o campo da reputação ele é aplicável a várias frentes. Essa construção social se dá por interações, né? Veja, há uma distinção que alguns autores fazem entre reputação e imagem. A gente poderia fazer uma reflexão sobre isso. Por exemplo, se você está no trânsito e você se depara com um sujeito que conduz mal o seu carro, que é agressivo, que deu uma buzinada, uma fechada, etc. Você não conhece nada sobre ele. E de repente você tem ali uma impressão ruim sobre ele. Ele vai embora, de repente ele estava num dia ruim, né? E aquilo não traduz a sua essência, né? Mas de qualquer forma você construiu uma imagem daquele sujeito. Se você encontrar com ele novamente, você vai lembrar daquele fato do trânsito. A reputação é algo mais profundo, conhecimento com mais detalhes sobre a vida da pessoa. Então essa é uma distinção que a gente faz de forma clara, porque a imagem a gente intui por algumas informações. A reputação é um julgamento. Mas antes do julgamento da reputação, há a construção sobre como uma coisa deve ser. Por exemplo, reputação de amigos. Como um amigo deve ser, vem antes. Reputação de médicos. Como um médico deve ser, vem antes. A reputação sobre marcas de carro. Como um carro deve ser, vem antes. Esse vem antes seria o primeiro estágio dessa construção social, quando nas interações sociais um determinado público define como uma coisa deve ser. E quando ele define como uma coisa deve ser, ele prepara os elementos, os atributos, as informações para julgar alguma coisa específica. Como um amigo deve ser para um grupo de colegas que se reúne para um futebol, como um colega deve ser. Ali nas interações diárias, nesse grupo de amigos, se chega à conclusão das características sobre como um amigo, um colega deve ser. Muito bem. Quando chega alguém novo que eles não conhecem, eles começam um processo de julgamento a partir desses elementos, desses atributos que eles construíram antecipadamente para julgar alguém específico para dizer se é um bom amigo. Isso vai valer para produtos, isso vai valer para política, isso vai valer para qualquer coisa. A construção social de reputações tem 2 estágios. Primeiro, a construção social sobre o que uma coisa, como uma coisa deve ser.
uma categoria de coisas. E o segundo estágio, o julgamento de uma coisa específica a partir dessas categorias, a partir desses atributos, a partir desse quadro reputacional, que é o nome que nós demos para isso. Quer dizer, a reputação sobre alguém, ela nasce, primeiramente, nas referências para o julgamento daquela reputação. Então, as interações sociais diárias, no cotidiano, é que constroem tanto o quadro reputacional, que serve para julgar os objetos, as coisas, as pessoas, quanto para julgar definitivamente alguém, uma coisa, um produto, etc. Né? E tudo isso parte da reputação. Obviamente, você tem aí, em cenários maiores, alguns perfis que são parecidos. Essas interações, por exemplo, classe C, D, de renda familiar, eles se associam de alguma forma com perfis semelhantes na hora de julgar e na hora de construir os atributos que são importantes para julgar. Construção social de reputação. A partir das interações sociais, potencializada, né, pelas redes sociais no mundo que nós vivemos hoje, são os elementos que auxiliam a construção de reputações. Então a reputação, de novo, ela não é uma imposição de um processo comunicativo. Ela é o julgamento a partir de uma experiência. E não é o caso daquele motorista que foi embora, a gente nunca mais viu. São coisas que a gente lida com ela no cotidiano. Então, a partir do momento que a gente tenha informações para julgar, então nós temos a participação junto com pessoas que nós convivemos, na reputação sobre alguma coisa. Reputação, uma construção social, a partir de informações, de experiências com uma marca, com uma pessoa, com um colega de trabalho, com um funcionário, com várias categorias. Por isso que a gente defende aqui que não há ranking de reputação, porque cada categoria é formada por atributos, né? E para cada público, a reputação pode se comportar de maneira diferente. O que agrada um perfil de público pode não agradar o outro, porque os quadros reputacionais são distintos. Espero ter contribuído com esse segundo conteúdo para a gente dar mais um passo nessa conceituação de reputação e partir para exemplos práticos, avaliações de coisas do nosso cotidiano, casos quentes que acontecem aí e são divulgados na imprensa. Espero vocês em mais um conteúdo em breve.